Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um podcast, último podcast do ano. Vou fazer uma retrospectiva 2024 e as principais oportunidades para 2025. Antes de gravar esse podcast, eu assisti o último podcast de 2023. Lá, há 12 meses atrás, eu fiz uma série de recomendações para vocês e 90% deu bom, deu muito bom. Na verdade, teve uma parte da carteira aí que deu muito boa mesmo, e vocês já sabem qual é. Mas vou fazer uma retrospectiva e pintar agora os cenários para 2025, porque o que passou, passou, né, pessoal? O que passou, passou. Agora, como dar uma outra porrada dessa, como preservar seu patrimônio com segurança e tranquilidade para os próximos 2 anos? O que nós devemos fazer? Então, vamos lá. Separei para vocês, então, as nossas principais posições. 70% da carteira recomendada estava no exterior para os investidores mais agressivos. Para os investidores que já estão numa fase de vida mais avançada, aposentados e mais conservadores, a gente deixou 30% lá fora. Como que ficou? O câmbio disparou, né? O dólar subiu 25% em relação ao real nos últimos 12 meses. Então, isso daqui é só do câmbio, somente do câmbio. Tudo isso por causa da barbeiragem do fiscal, né? Não convém aqui falar tudo isso de novo que eu falei ao longo do ano. Isso já era previsto que iria acontecer. E sem contar o aumento da oferta monetária do Brasil, que também foi de 20% a 25% no ano de 2024. Então isso já estava no nosso radar, a gente se posicionou e ganhamos muito com a posição dolarizada. Todos os investimentos que eu vou colocar aqui abaixo, pessoal, eles são cotados em dólar. Então, tudo que vocês vão ver de rentabilidade, soma-se mais 25% para você ter a mesma rentabilidade em reais. Então, tudo isso aqui abaixo também é em dólar. Como é que fechamos a posição no ouro? O ouro fechou 28% de valorização nos últimos 12 meses em dólares. Então, você soma mais 25% em reais. Foi 50% de ganhos na gaveta de reserva de valor, que é o ouro, que está ainda numa etapa ainda que tem bastante potencial futuro. A gente não encerrou a gaveta ouro e junto com ele a prata, tá? E a prata ficou para trás. A prata subiu 27%, mas ela está para trás relativamente ao ouro. Então eu estou aumentando a minha porcentagem de prata na gaveta do exterior no ano de 2025, tá? Ela ficou para trás, hoje está sendo cotada em 27 dólares e o potencial dela é acima de 40. Então ela teve um retorno de 27% no ano em dólares, então já falei isso, mas soma-se mais 25% para você ter o que aconteceu com o seu patrimônio em reais. O ETF global total de ações, que é constituído basicamente 60% dele por SP500, subiu no ano 18% em dólares, é uma grande posição que a maior parte da gente tem. Ele é um ETF neutro, de base neutra, em que ele se expõe de maneira global a todos os países do mundo. É as 9.500 maiores empresas do mundo e elas são posicionadas dentro desse ETF de acordo com a sua participação no PIB global. Então, Estados Unidos aí morde 60%, Europa morde mais 12%, Japão, um pouquinho de China, um pouquinho de Índia, e até o Brasil tem empresas dentro desse ETF, mas tem quanto de empresa? O tanto que o Brasil é relevante para a economia global, que é 2%. Então, mesmo que o Brasil e alguns países emergentes foram um fiasco, esse ano todo o mundo cresceu, né? Quanto que o mundo cresceu em dólares, Thiago? Cresceu 18% em dólares, enquanto o Brasil, eu vou mostrar para vocês aqui quanto que decresceu. Então essa posição de ações americanas e de base neutra de ETF global foi muito bem durante o ano. Então das indicações do ano passado, todas na casa de 40% a 50% de ganhos em reais na posição total. O que não andou muito, pessoal, os REITs, os imóveis americanos não andaram muito, andaram só 4% em dólares. E os ETFs de renda fixa também não andaram muito, tanto o IEF quanto o TLT. E eles não andaram muito, andaram um pouco no meio do ano, tiveram uma valorização bacana, depois retornou aos valores normais, basicamente porque o mercado desconfia que a taxa de juros dos Estados Unidos
possa não cair muito nos próximos 2 anos, porque o Trump ele tem uma política inflacionária, uma política de crescimento. Então, talvez o Banco Central lá tenha que segurar os juros um pouquinho mais alto do que o normal. Isso segurou os bonds globais, principalmente o IEF e o TLT, e segurou também o disparada dos imóveis, da carteira de imóveis, principalmente os REITs. Por isso que para o ano de 2025 eu ainda estou apostando nessas 2 classes de ativos principalmente. Não é porque eles não performaram bem esse ano que fechou a janela, muito pelo contrário. Na verdade, eu acho que são as únicas opções que têm ainda uma margem de segurança interessante para a carteira do exterior. Principalmente se você está fazendo novos aportes, né? O que você está investindo deixa lá, mas com os novos aportes você pode ir rebalanceando na entrada de capital. Então eu vou priorizar essas 2 entradas de capital nos próximos meses, tá? Nós estamos num cenário de estagflação, não se esqueçam. E esse cenário de baixo crescimento econômico favorece a queda da taxa de juros e posteriormente ganho nos REITs americanos e nos ETFs de bonds de 5 a 7 anos e de 20 anos também. Essa janela não fechou, o desempenho não foi bom em dólares, mas em reais, né? Mesmo ter sido zerado, 0 a 0 em dólares, em reais foi mais 25%. Desempenho da nossa Bolsa Brasil foi menos 7% em reais. Se for cotar em dólares, foi menos 30% em dólares. A gente estava esperando, por isso que nós deixamos de aportar no Brasil há muito tempo. Bem como os fundos imobiliários caíram bastante, estão em menos 10% de rentabilidade no ano em reais. Então o que você ganhou em imóveis e ações brasileiras não repôs nem a inflação, muito menos o câmbio. E isso levanta algumas dúvidas. Será que está na hora? Será que está na hora, pessoal? Será? Então, vamos falar aqui, terminar de falar dos ativos, e eu vou pintar 2 cenários para vocês. O ativo que despontou esse ano foi o Bitcoin. Está batendo o all-time high agora. A gente está em 107 mil dólares, é o maior valor negociado em todos os tempos. A rentabilidade dessa gaveta foi 200% de valorização nos últimos 12 meses. Se isso era 10% da sua carteira, se transformou em 30% do patrimônio. Então vamos supor que você demorou 50 anos de vida para juntar 100 de patrimônio. E num ano você conseguiu 30% de ganho nessa gaveta, né, no patrimônio total. Isso significa que você ganhou 50 anos trabalhados, você ganhou quantos anos de trabalho? 30% de anos. É como se tivesse trabalhado 15 anos. Você ganhou 15 anos de trabalho em apenas um ano de alocação. Então isso daqui é o poder de você fazer uma alocação boa, estruturada e consciente. Ainda não estamos na fase de rebalanceamento, tá? O MVRV ele andou de lado, se consolidou, possibilitando mais uma pernada de alta. Então, pelos indicadores fundamentalistas de on-chain, a gente ainda está numa faixa confortável de preço de Bitcoin e demais criptomoedas. Não significa que a gente não pode ter algumas correções vigorosas, né? Vocês sabem como que é criptomoeda. Então, no ano deu 150%, daqui 3 meses cai 15%, cai 20%, aí o pessoal desespera para subir mais 200% de novo. Então essa é a volatilidade que vocês devem se acostumar. Na hora de rebalancear a carteira, fiquem tranquilos que eu vou sinalizar para vocês o momento certo de rebalancear a carteira. Então o nosso retorno consolidado de todas as posições da carteira recomendada, daquela carteira mais agressiva, foi um retorno total no ano acima de 70% de retorno no ano em cima de todo o seu patrimônio. Você quase dobrou o seu patrimônio nos últimos 2 meses, nos últimos 12 meses, se você tem uma carteira agressiva. O pessoal que tem uma carteira conservadora não teve esse desempenho, mas conseguiu, mesmo com o desastre completo que foi o Brasil, conseguiu preservar o seu patrimônio intacto, né? E ainda receber dividendos mensalmente para pagar o seu custo de vida.
Então, mesmo aqueles mais conservadores conseguiram fazer uma preservação de patrimônio, tá? O que eu errei esse ano, pessoal? Eu errei o seguinte, os 10% de erro. Eu acreditava que Tesouro IPCA mais 6 estava numa boa faixa de compra. A gente só atinge os valores IPCA mais 6 em menos de 10% do tempo. Então isso eu errei. Por que eu errei? Porque agora temos IPCA mais 7. O que aconteceu com quem comprou IPCA mais 6? Quem comprou está vendo a marcação a mercado do seu título de forma negativa. Então o que isso significa? Pô, você aplicou 100 mil reais no IPCA mais 6 e agora a gente tem a taxa IPCA mais 7, significa que esses 100 mil reais agora de valor de face deve estar marcando uns 92 mil reais, 93 mil reais, tá? Pô, Thiago, num título de renda fixa? Sim, num título de renda fixa, porque a gente tem a famosa marcação a mercado. Mas por que é um erro parcial? Porque apesar da gente ter essa marcação negativa na curva, lá no final do contrato você vai receber toda a inflação do período mais 6% ao ano de ganho real, que é um baita de um retorno, tá? É um retorno almejado por todos os fundos de investimento. Ninguém tem um retorno tão grande. Então não se desespere, se a sua carteira de renda fixa está negativa, fique calmo. Lá no final isso será pago para você porque é uma renda fixa contratada. E não é porque estava bom que não pode melhorar ainda mais, né? Melhorar sim o valor que você está recebendo. O país está indo para o buraco, mas o valor que você está recebendo não posso melhorar ainda mais. Então você está agora recebendo IPCA mais 7. Por isso que a gente tem que comprar ao longo de toda a curva de que abre a janela. Pô, abriu com 5.8, pode comprar 5.8, 5.9, 6, 6.1, 7, 8, 8,5. A gente não sabe até onde vai. Ninguém compra no fundo e vende no topo, tá? Por isso que você tem que acumular em toda a janela aberta. E eu continuo acumulando. IPCA mais 7, isso é além das expectativas de aposentadoria, né? Imagina se sacar da sua carteira 7% ao ano acima da inflação. Isso aí dá mais do que 0,5 ao mês, pessoal. É um tiro de canhão de rentabilidade num ativo sem risco. Então, esse ativo eu achei que a gente já estava no topo ano passado, mas eu me enganei. Melhoramos ainda mais agora, que é uma hora que eu vou falar para vocês que vamos falar agora dos dois cenários dos próximos 2 anos. Então, ganhamos muito dinheiro. Pô, legal, tô feliz, meu patrimônio dobrou esse ano, aposentei, legal, bacana. E agora? Como ganhar dinheiro nos próximos 2 anos? Então, eu acredito que tem uma maneira da gente ganhar muita grana nos próximos 2 anos. Quem estiver ouvindo esse podcast, salva ele aí para ouvir ele daqui 12 meses. Temos 2 cenários. O cenário número 1. O cenário número 1 vai ser o seguinte, pessoal. É inferno mesmo, ó. Coloquei até a fotinha do inferno aqui, um monte de mãozinha, calor, queimada, sabe? Que inferno mesmo. Então, não é porque vai estar o inferno que você não possa ganhar muito dinheiro, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos separar aqui ganhar dinheiro com condições sociais e econômicas do país. Então, como ganhar dinheiro nesse inferno? Qual seria o inferno, na minha opinião? A gente continuar com o fiscal péssimo, arrebentando todas as contas aí, estragando tudo, déficit atrás de déficit, né? O fiscal totalmente indo para a beira da Argentina, da venezuelização. O BC, que agora entra o Galípolo, baixa a taxa de juros na canetada, vai lá, pô, o Lula vai querer se reeleger em 2026. Vai se reeleger com taxa de juros alta? O cara vai lá na canetada, não aguenta. O Lula foi internado, rapaz. Saiu, já deu entrevista falando que a taxa de juros está alta. Então imagine se o Galípolo não segura as pontas e baixa a taxa de juros. E pior, se a gente tem uma reeleição em 2026 e uma reforma tributária que taxa ainda os dividendos, que está passando no Congresso essa pauta. Então, se você acredita nesse cenário 1, aí como é que você pode ganhar muito dinheiro? Você pode priorizar
todas as remessas para o exterior, tá? Porque além disso, o IOF pode ser tributado numa canetada. Quando a gente vê uma evasão fiscal tão grande, numa canetada o presidente é autorizado tirar o IOF de 0,38 e passar para 20% do dia para a noite. Então você não consegue mais remeter dólares para fora. Você vai remeter 10 mil dólares, só entra 8 lá fora, o que inviabiliza a operação. Então, nesse cenário de colapso aí, de zumbi, o que você tem que fazer? O dólar a 6 está barato. O dólar a 6 está barato. Está de graça, na verdade. Porque quem é o país que fez isso nos últimos 5 anos? Tem um país que seguiu exatamente essa fórmula do inferno, que é a Turquia. Tá? Ela seguiu exatamente essa fórmula e hoje o nosso juro só não é mais alto que o da Turquia. E lá o câmbio foi de 5 para 32 em menos de 2, 3 anos. Então imagina o dólar a 32. Eu já falei isso em outro podcast e estou repetindo agora. Então se você acredita que o cenário 1 ele é possível, cara, dólar a 6 está bem de graça. Bem de graça. E nessa ocasião, como ganhar muito dinheiro em reais, né? Como estourar a tanga em reais? Meu, pega seu aporte aí, diminui sua carteira Brasil e você vai fazer o quê? Você vai investir lá fora, investimentos dolarizados, continuar comprando Bitcoin, que o Bitcoin tem um ótimo ano ainda pela frente, a prata está para trás, os REITs estão para trás e os bonds. Então, fazendo beabá, você vai ganhar muito dinheiro em reais, tá? Vai ter um retorno positivo em dólares também. E em reais você vai ficar multimilionário, mas acontece que daqui a pouco todo mundo é milionário em reais, porque um salário mínimo aí daqui a uns 10 anos vai ser 15 mil reais, um terreno vai custar 1 milhão. Então, não vai adiantar muito, tá? Esse é o cenário 1. E o cenário 2, pessoal, que eu acho que é justo a gente colocar aqui, é que a gente está vivendo um momento que os ativos estão muito baratos. Os ativos brasileiros estão extremamente baratos. Os fundos imobiliários brasileiros estão sendo negociados a 0,8%, 0,7% do valor patrimonial. Você aluga um imóvel, um galpão logístico e você recebe mais de 1% ao mês em dividendo. Você vê empresas aqui, ninguém mais fala de Bolsa Brasil, cara. Bolsa Brasil, nenhum de vocês quer comprar Bolsa Brasil. Nem eu quero comprar Bolsa Brasileira. Nem eu quero comprar Itaú, apesar do lucro estar subindo. Nem eu quero comprar. Então, quando ninguém quer, e olha só, IPCA mais 7 na curva de juros. Então, a gente tem um juro pagando estratosfericamente alto. Fundos imobiliários todos sendo negociados de graça. É mais barato você comprar um galpão logístico na bolsa do que você construir um e alugar. Tá? Ações jogadas às traças. Nesse cenário, será que a gente não está no fundo do poço do Brasil? Será? Será? Porque se a gente estiver no fundo do poço, né, os ativos estão totalmente descontados. O Banco Central vai ser um Banco Central justo, honesto aqui no cenário 2. Não vai baixar a taxa de juros na canetada. O IOF não vai subir. E a gente tiver uma sinalização de troca de governo, seja por motivos de saúde ou por motivos de eleição em 2026... Então, eu já vi esse cenário antes, tá? Isso aí foi no final do governo Dilma. Foi a primeira vez que eu dobrei o patrimônio comprando título público lá, Tesouro IPCA com a marcação a mercado. Então, pode ser que a gente está mais no fundo e do fundo não passa. Pode ser. Ou lá no fundo pode ter o cenário 1, que é o inferno. Então, se você acredita no cenário 2, o que você tem que priorizar? Se você tem estômago também, porque esses 2 anos são voláteis, você vai ter que priorizar NTNB longa, que é título público de longa duração, fundos imobiliários que estão abaixo de valor de mercado e ações que estão extremamente descontadas. E aí, se você tem uma troca de governo em 2026, você vai ganhar muito dinheiro mesmo. Você vai dobrar o patrimônio em reais. Isso é uma possibilidade que tem que estar na manga. Sabe por quê? Porque só do Lula bater a cabeça, meu irmão, o câmbio saiu de 6,10 para 5,90 em menos de 12 horas. Você imagina se você tem uma sinalização positiva. A gente tem muito fôlego para crescimento aqui. Então, pode ser que a gente esteja lá no fundo e tem que colocar isso na manga. Como que eu, Thiago, vou fazer na minha vida a partir de agora? Eu acredito que a gente tem mais chance do cenário 1, tá? Eu não sou um cara pessimista, eu sou um cara realista, mas eu acho que a gente tem mais chance do cenário 1.
E eu acho que o cenário 2 não pode ser descartado porque ninguém tem bola de cristal, né? Então, com o dinheiro que está investido, não será mudado. A não ser um rebalanceamento em breve da carteira cripto, que senão vai tomar conta de tudo. Mas a partir de agora, vamos supor que eu recebi R$100 para aportar no janeiro de 2026, 25. Como é que eu vou aportar? Eu vou aportar R$60 no cenário 1, R$40 no cenário 2. Que independentemente do futuro, eu estarei ganhando dinheiro, tá? Se acontecer o cenário 1, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que se acontecer o cenário 2. Mas eu acredito que a gente está mais para lá do que para cá, tá? Ah, Thiago, eu acredito mais no cenário 2, você é muito pessimista. Então você pode fazer ao contrário, fazer 60 Brasil, 40 lá fora, tá? Não, eu acredito muito no cenário 1, isso aí vai acontecer, eu tenho certeza. Então você pode colocar 70 aqui, 30 lá. Isso tem que ser discutido individualmente com cada um de vocês, porque eu não quero ser responsável dessas escolhas sozinho. Ninguém tem bola de cristal, a gente sabe quais são os melhores ativos de cada local, mas o posicionamento é de vocês. Só para fechar, pessoal, eu coloquei na carteira de algum de vocês o Paládio. O Paládio é uma nova commodity da carteira de commodity, né? E o Paládio tem uma tese de investimento muito assimétrica. A demanda por Paládio, platina e Paládio, que é a mesma família, está aumentando muito, principalmente no uso de catalisadores da indústria automobilística. E o fornecimento está muito baixo, as reservas estão acabando. Então, a gente pode viver um movimento de short squeeze, a gente vai subir muito rápido o Paládio de uma vez. Principalmente agora na agenda verde, a platina e o Paládio eles entram no catalisador do automóvel e evita aquela liberação de CO2 e outros gases tóxicos, tá? E para um automóvel, o tanto que vai nele é ridículo. Sei lá, é coisa de $400, $300 por automóvel. Então, se o cara vai colocar lá no BYD Song Plus $200 de paládio ou $500 para ele, é indiferente. Mas para quem tem a platina e dobrar o quanto vai vender, vale muito a pena. É igual a tese de urânio, tá? Que a gente ganhou mais 100% na tese de urânio. Então, para quem tem aí dinheiro no exterior dando sopa, pode alocar até 1 a 2% do patrimônio no exterior em paládio. Ah, tenho, sei lá, $100 mil, pode pôr ali $2 mil nessa tese, porque você pode dobrar o capital nos próximos 2 anos. Visto que a indústria dos elétricos está deixando a desejar. Então a gente pode ter uma super busca por catalisadores nos motores a combustão nos próximos 5 anos. É mais uma tese que a gente trouxe para vocês. Beleza? Então, esse foi o resumo de 2024, as perspectivas de 2025, né, o que a gente pode esperar. E me chamem aí para a gente conversar e reajustar toda a carteira de vocês baseado nesses cenários. Beleza? Um abraço.